Olá, estudantes da terceira série. Aqui quem vos fala é o professor Fábio Luiz de Souza, da disciplina de Física. Aqui ao meu lado o Ezion, que vai participar hoje fazendo a interpretação da aula, ok? Então vamos lá, gente. Quais são os objetivos da aula de hoje? A aula que é de corrente elétrica, tá? Objetivos: identificar o conceito visual de corrente elétrica. Na verdade, a ideia é criar um modelo visual, tá? Um modelo em que você vai compreender aí o que é a corrente elétrica, tá certo? Ilustrar o que é corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada, tá? Então você já deve ter ouvido falar esses termos por aí. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esses termos, tá? Definir matematicamente corrente elétrica. Vamos lá, então essa aula foi produzida pelos técnicos da Secretaria de Educação, tá? Então eu só estou apresentando essa aula. Valeu, gente. Então vamos lá. O que é eletrodinâmica? Eletrodinâmica, na física, tem essa questão de diferenciar a eletrodinâmica da eletrostática, que no fundo é uma diferenciação que não faz tanto sentido, a não ser só para estudar. Porque na verdade a gente não tem na física a ideia de que o repouso existe. O repouso é só uma definição, né? A lei da inércia define que o repouso, quando a gente pode assumir qualquer corpo como em repouso, quando ele está em velocidade constante. Então, na verdade, um corpo em repouso está em movimento. Você não tem como afirmar que ele esteja em repouso absoluto, porque o repouso absoluto simplesmente não existe, tá? Então, continuando aqui, eletrodinâmica, a gente se refere a movimento de cargas elétricas. Então, quando essas cargas elétricas têm movimento, o campo elétrico delas está em movimento. E alguns efeitos aparecem, como, por exemplo, o magnetismo, tá? O magnetismo ele aparece devido ao movimento do campo elétrico, o movimento das cargas elétricas, tá? Aparece um campo magnético associado. Mas a gente não vai ver aqui os efeitos do campo magnético. Vamos ver só os efeitos elétricos. E um efeito elétrico, que é chamado corrente elétrica, é a condução elétrica da energia elétrica por um material, tá? E essa condução de energia elétrica tem uma condição. A condição é o ordenamento dos materiais, das cargas elétricas, das cargas condutoras, das portadoras de energia, que no fundo é a polarização das moléculas do material para que ocorra a condução da energia elétrica, tá? Bom, nós temos aqui então um exemplo, né, da corrente elétrica que vai do polo positivo para o negativo, quando a gente fala de corrente elétrica dessas cargas positivas, né? Então, se a gente imaginar a carga como positiva, ela vai ir do alto potencial para o baixo potencial. Lembrando que polo positivo não significa carga positiva, significa alto potencial. Polo negativo, baixo potencial. E as cargas positivas tendem a ir do alto potencial para o baixo potencial quando ocorre descarregamento de energia. É só você lembrar lá do potencial alto. Quando aproximo das cargas positivas, ocorre potencial alto. Quando eu afasto, o potencial baixa, né? Então, quando você solta e descarrega a energia das duas cargas positivas que estão ali tensionadas, uma junto à outra, quando eu solto, descarrega a energia. Então, a mesma coisa aqui. Eu solto as cargas positivas, descarrega a energia da bateria. Só que se for elétrons, é o contrário. O descarregamento dos elétrons do polo negativo para o polo positivo, tá? Então é importante você entender aqui que polo positivo e polo negativo da bateria se refere à energia da bateria. Então o descarregamento sempre ocorre no sentido de baixar a energia da bateria e nunca ao contrário, carregar a bateria, tá? Sempre a bateria tende a descarregar e não carregar, tá? E a bateria é recarregável, professor? Isso é uma outra conversa, tá? É uma outra forma de princípio, mas o princípio comum é o descarregamento. Bom, vamos fazer uma atividade aqui para ver se você entendeu o seguinte. Para ligar um circuito, você tem que ligar um polo positivo, né? E no polo negativo, um material. Aí, se você ligou esse material no polo negativo e positivo, e há a conexão de ambos, né? Do polo positivo com o negativo através do condutor, lembrando que, no caso, a lâmpada aqui faz parte do condutor, né? Então, a lâmpada é um condutor, todas as máquinas elétricas são condutoras, tá?
Então a gente interpreta elas como condutores, tá? E aí quando eu fecho o circuito, que está todo mundo conduzindo, aí você tem o fluxo de energia sendo gastado, né? Sendo transferido da bateria para o circuito. E nisso vai gastando energia. Essa energia, na verdade, não se perde, né? Ela não se destrói, ela vai sendo transferida e transformada em outras formas de energia. No caso da lâmpada aqui, se for incandescente, calor e luz. Ok? Vamos lá então? Observe as ligações de uma lâmpada em uma bateria. Quais ou qual irá ou irão acender? Analise aqui e me diga quais desses circuitos aqui vai acender. Tá? Já volto para explicar os que não vão acender e os que vão acender. Até a próxima. Ok, então vamos lá, vamos ver quais acendem? Em primeiro lugar, você tem que saber qual a condição para acender uma lâmpada, né? Uma lâmpada, ela tem essa parte lateral aqui, que é onde você tem, normalmente você coloca na rosca lá, que você rosqueia na lâmpada, né? Naquela lateralzinha tem um condutor, tá? E na ponta aqui, onde está isolado, tem uma ponta metálica, aqui embaixo, que é a outra extremidade desse condutorzinho que tem aqui dentro da lâmpada. Dentro da lâmpada tem um filamento ali com dois terminais. Esses terminais não podem ser ligados no mesmo ponto, senão você não liga a lâmpada, tá? Então, esses terminais têm que ser um ligado no polo positivo e o outro terminal no polo positivo. Vamos ver se isso está acontecendo aqui, ó. Nessa figura aqui, a figura 1, a base de baixo está ligada no polo positivo. Então, a lateral tem que estar ligada no polo negativo. E está ligado no polo negativo? Tá, né, gente? Polo negativo aqui, ó. Tá ligado. Então, a primeira acende. Beleza? A primeira acende. Vamos ver a segunda. A segunda... será que acende? Não. Aqui tá ligado no negativo. E aqui tá ligado no negativo também. Poxa, né? Aqui não tá ligado, na verdade, em nada, né? Porque o polo positivo é aqui. Então, não vai acender. A 2 não acende. E a 3? A 3, ó. Negativo. E aqui no positivo. Acende. A 3 acende. Beleza? Vamos para o próximo. 4. Ligou no meio da pilha. No meio da pilha o negócio não vai acender mesmo, né? Essa daqui, o cara viajou na maionese. Nada a ver. Então vamos ver a próxima aqui, ó. Essa daqui... já viu isso? Vai ligar no vidro da lâmpada? Nada a ver, né? Então aqui não acende também. Então, 5 não acende, a 4 não acende, a 3 acende, né? Então a 1 acende, a 3 acende. Vamos ver a próxima? 6.
polo positivo, e aqui tá ligado lateral no polo positivo e lateral no polo negativo. Puxa, isso não pode fazer mesmo, viu, gente? Ele ligou o negativo da lâmpada no positivo da lâmpada, aqui através do condutor da lâmpada. Então, causou um curto-circuito, nós chamamos. Que, ou seja, ligou o polo positivo direto no polo negativo da lâmpada. Isso vai, como esse aqui é um material condutor, vai conduzir toda a energia máxima da bateria nela mesma, ela vai aquecer e pode explodir. Então, por isso que a gente não pode fazer isso. Não pode ligar o polo negativo com o polo positivo da bateria. Pode explodir. Né? Se for no carro isso daqui, pode voar ácido na explosão da bateria pelo carro, né? Ou na pessoa. E é muito perigoso. Agora aqui, polo positivo aqui, beleza? Polo negativo aqui. Opa, acende. Vai acender. Então, acende a 1, a 3 e a 7. Ok? Como a gente esperava. Beleza, gente? Vamos lá para a próxima questão. Agora, o que é corrente elétrica? Vamos lá. A gente já viu, né, que eu mostrei para vocês, que as cargas positivas vão no sentido oposto das negativas, para descarregar a bateria. E a corrente elétrica, então, tem um sentido chamado sentido convencional, né, que é o sentido do descarregamento da energia, que é o sentido do princípio de Hamilton, da queda de energia, tá? E o sentido real, que é o sentido dos elétrons, né? Que os elétrons descarregam a bateria no sentido oposto, tá? Que então, devido à força, a elétrica tem essas duas naturezas, atrativa e repulsiva. Ok? Vamos lá então, corrente contínua. Fontes de corrente contínua é aquela corrente que não muda no longo do tempo, ela se mantém sempre a mesma ao longo do tempo. Então, um exemplo de corrente contínua, a bateria do carro, baterias, pilhas, né, apresentam tensões contínuas. E tensões alternadas, normalmente também pode ter, realmente pode ter alguma pilha de tensão alternada, também dá, tá? Também posso ter, a rede elétrica também oferece tensão alternada, e também posso ter geradores, um gerador em casa que gera tensão alternada, né? De certa forma, dá para transformar uma tensão contínua em tensão alternada, e dá para transformar uma tensão alternada em tensão contínua. O mais usual é transformar uma tensão alternada em tensão contínua, tá? Vamos lá, então, a figura ao lado apresenta algumas especificações técnicas de determinado equipamento elétrico. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma churrasqueira, tá? Então, olha só. Dentre as unidades já conhecidas, diga quais você já tem condições de identificar. Vamos lá. Dessas unidades aqui que estão aqui, quais você já sabe identificar? Só voltando aqui, que essa tensão alternada aqui, ela tem uma frequência, essa frequência é medida em hertz. O que é essa frequência? É o número de ciclos, o número de ondas completas que essa energia faz, tá? O que a onda faz? Ela vai para o máximo, e depois vai para o mínimo, e volta para a posição de origem. Máximo, mínimo, volta para a posição de origem. Então, ela vai para o máximo, mínimo, né? Então, quer dizer que a tensão ela passa do zero, vai para o máximo, do zero vai para o mínimo, volta ao zero. Então, ela volta para o zero em 2 vezes a cada ciclo. Então, a gente pode dizer que uma lâmpada de 60 Hz ela apaga 2 vezes a cada são 60 ciclos por segundo, 60 Hz, então ela apaga 120 vezes por segundo, tá? Só que a gente não enxerga, porque é muito rápido. Mas uma lâmpada normal, incandescente, apaga 60 vezes por segundo. Não incomoda nossos olhos. Mas se fosse menor frequência, iria incomodar nossos olhos. Tá? Vamos lá então? Quais unidades você sabe identificar aqui? Vamos lá, gente. Tempo para você responder.
Então, galera, olha só. Com certeza você já deve reconhecer o volt. Volt, unidade de potencial elétrico, de diferença de potencial elétrico. 127 volts. Agora nós temos aqui unidade de watts. Se você já lembra, né? 1500 watts significa potência, né? Potência elétrica. Não é a potência do aparelho. O aparelho tem potência, tem tensão e tem os 60 Hz aqui, que é a frequência de alimentação da tensão alternada, que está indicado aqui nesse símbolo. Esse símbolo é símbolo de tensão alternada. Tudo bem? Que é da nossa rede elétrica. Aqui no Paraná é 127 volts, mas em outros estados é 220 volts. Tá? Vou deixar só uma pergunta para vocês conversarem com o professor de vocês. O professor aqui vai afirmar: 220 volts é muito melhor que 127 volts para usar nas casas. Tá? Por algum motivo histórico, nós usamos 127 volts. Eu não sei qual é o motivo, mas o melhor é 220 volts. Converse com o professor de vocês por que 220 volts é melhor. Ok? Não vou dar a resposta aqui. Então, olha só. A resolução, então, é que, como eu falei, né? 60 Hz frequência, 127 volts de tensão. Vamos lá, então. Então, pessoal, descarga elétrica de um raio. Então, a gente já sabe que, na verdade, quando tem uma nuvem aqui e tem o chão, a nuvem vai carregando. Isso aqui é igual um capacitor, gente. Tem uma capacitância a nuvem com o chão. Conforme vai aumentando o potencial aqui, vai aumentando a carga elétrica acumulada. Chega uma hora que o potencial é tão alto que consegue fazer a polarização do ar, fazendo o ar conduzir. Lembre-se, a polarização é necessária para ocorrer condução. Quando os dipolos elétricos das moléculas do ar se alinham, ocorre a condução do raio mestre, então a condução de centenas de raios ou dezenas de raios ao mesmo tempo no mesmo local. Ok? Por isso que dá para ver, senão não daria para ver um raio, nem que você fosse Superman. Tá bom? Então é só. Corrente elétrica. E o raio, na verdade, é aquele que a gente está enxergando ali, está enxergando a corrente elétrica, a corrente de plasma, tá? Que é a corrente de energia e carga elétrica que está ocorrendo aqui. Tá bom? São fótons, tá? E são íons altamente carregados passando por aqui. Bom, gente, a intensidade da corrente elétrica é a carga elétrica que atravessa o condutor dividido pelo tempo que demora essa carga elétrica para atravessar um condutor. É simplesmente isso. Carga elétrica é Coulomb, tempo é segundo, Coulomb por segundo, ampere. Então nós temos aí o ampere, que é homenagem ao Henri Ampère, André Marie Ampère, que é um cara, né, com muitos estudos na parte do eletromagnetismo, tá? Bom, gente, vamos resolver mais uma atividade. Supondo que é possível contar o número de elétrons que passam por uma seção de reta de um condutor metálico submetido a uma diferença de potencial, tem que supor que contar elétrons é muito difícil, tá, gente? Verifica-se que passam 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons, que é bastante elétrons, tá? Pra você ter uma ideia, isso aqui são mais elétrons do que grãos de areia que tem numa praia de 200 metros de comprimento. São mais elétrons que os grãos de areia da praia de 200 metros de comprimento. Pensou o que o professor falou? Vai contar quantos grãos de areia tem numa praia de 200 metros de comprimento. É isso que tem de elétrons aqui, tá? Em 1 minuto, então passa por 1 minuto, 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual é a intensidade de corrente elétrica constante que flui nesse condutor? Tempo para você responder, já faço com vocês.
Então, olha só, galera. Então, primeira coisa, você tem que saber o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é carga em coulombs sobre tempo em segundos. Então, quanto de carga elétrica demora para atravessar o condutor, em quantos segundos demora para atravessar, né? Então, quanto de carga elétrica atravessa em quantos segundos? Só dividir um pelo outro. Então, nós temos aqui 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Elétrons não é carga elétrica, tem que multiplicar pela carga elétrica de cada elétron, que, se você não lembra, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa é a carga elétrica de cada elétron. Multiplica essa carga elétrica pelo número de elétrons, você vai ter então a carga elétrica que está atravessando o condutor em 1 minuto. 5,76 vezes 10 elevado ao quadrado coulombs de carga elétrica. Coloca essa carga elétrica aqui, divide pelo tempo que demora para atravessar. Demora para atravessar 60 segundos. Então você vai ter uma ideia de quanto de carga elétrica está passando por segundo ali naquele condutor, supondo que a velocidade dessa carga elétrica é constante, né? Que é uma suposição boa para a prática. Então vai ficar 0,096 vezes 10 elevado ao quadrado, que vai dar 9,6 amperes de corrente. Beleza? Então, gente, nós vimos que corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Um ordenado que nós dizemos é a polarização da carga elétrica, ordenado pelo potencial elétrico, né? A diferença potencial elétrica ordena essas cargas elétricas. Corrente elétrica pode ser calculada pela razão da quantidade de carga elétrica, pelo tempo em que essa carga atravessa o condutor, como nós fizemos no último exercício, e que há um sentido real e um sentido convencional da corrente elétrica, que é o sentido da alta energia para a baixa energia, que nós consideramos como sentido convencional, tá bom? Valeu, gente, obrigado, até a próxima!